Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês farei uma das continuações mais esperadas do canal, a Kryptonita dos principais times versão Europa. Se você não viu a parte 1, basicamente a gente tenta apontar o ponto fraco na história de um time, uma mancha na história ou algo em que o time sempre se dê muito mal, fazendo uma conexão com a cultura pop, onde a Kryptonita nada mais é do que o ponto fraco do super-homem. Ou seja, nesse vídeo falaremos do ponto fraco dos super times da Europa. Lembrando que esse vídeo tem um grande potencial de ofender pessoas, vai mexer com polêmica das brabas. Então, já aviso que se você não levar isso aqui como uma grande brincadeira, não vai ser legal. Lembrando também que pela enorme quantidade de bons times na Europa, muitos infelizmente vão ficar de fora. Deixa aí nos comentários outras kryptonitas de times europeus que não couberam no vídeo. E vale lembrar que o vídeo foi feito na visão de um brasileiro olhando para o futebol europeu. E eu fiz com a ajuda da galera lá da Twitch. Então, qualquer coisa que você discordar ou sei lá, manda aí nos comentários que eu sempre leio tudo. Bom, com tudo isso explicado, vambora pro vídeo. Ué? Meu, é essa hora? O que deve ser? Ué? Fajola, o que é isso? Isso mesmo! Esse vídeo é um oferecimento da loja Boutique do Boleiro, uma loja virtual de camisas de times. Tem camisa de treino, camisa retrô, camisa de seleção, de clube. Lá tem camisa das principais ligas europeias, de clubes brasileiros, de uns times exóticos tem também, diversas formas de pagamento e entrega em todo o Brasil, diretamente na sua casinha. E reza a lenda que se você falar que veio pelo canal Estourable Futebol, eles podem até te dar um descontinho. boutiquedoboleiro.com.br. Age feito, então bora pro vídeo. Começando pela Espanha, vamos falar do clube mais bem sucedido do mundo, o maior campeão do planeta, o Real Madrid. Sua kryptonita é talvez o motivo de tudo isso, a ditadura de Franco. Basicamente, a Espanha, que recém tinha saído de uma sangrenta guerra civil, passava por uma ditadura liderada por Francisco Franco. O principal clube espanhol da época era o Barcelona, um símbolo da Catalunha. Por isso, o general teria favorecido o Real Madrid com algumas coisinhas. A contratação de Di Stéfano, alguns bem bolados na arbitragem e até na construção do estádio Santiago Bernabéu. Afinal, o estádio foi construído em menos de 3 anos na capital de um país que tentava se recuperar de uma guerra civil. Tá bom, né? Fazer o quê? Basicamente, durante o regime de Franco, os merengues encerraram um jejum de 2 décadas sem vencer um título, além de suas 6 primeiras taças europeias. Eu contei a história bem por cima, pois tem muito time pra falar nesse vídeo. Caso você tenha se interessado em saber mais, veja o documentário que conta toda essa história, que eu vou deixar o nome aí passando na tela, ou aguarde o dia 16 do mês que vem, onde eu irei postar o meu próximo vídeo, As Ditaduras e o Futebol. E é óbvio que eu vou contar essa história completinha lá. A grande kryptonita do Barcelona é a gestão do clube. Sim, isso mesmo. Eles conseguiram fazer um dos clubes mais rentáveis, famosos e de marca mais forte no mundo ficar com um patrimônio negativo em situação de quebra contábil, sem dinheiro nem para pagar os salários. Um time praticamente apenas de jogadores da base. É bizarro. Vou admitir um negócio aqui. Eu não sei vocês, mas eu olho a escalação do Barcelona, eu não reconheço praticamente ninguém. É uns moleque da base com os jogadores que restaram, e é isso. Também chama a atenção o quanto o Barcelona contrata mal. E muito por isso, recentemente pudemos ver vexames históricos. Levou 3-0 da Juventus em 2017, 3-0 da Roma em 2018, 4-0 para o Liverpool em 2019, ser eliminado pelo Bayern de Munique, levando 8-2, e a cereja do bolo, em 2021, cair na fase de grupos da Liga dos Campeões. Chegou a vez do Atlético de Madrid. Sua kryptonita é o Real Madrid. Simples assim. Digamos que o Atlético, quando vai na praia, nunca consegue pegar um sol, porque ele tá sempre na sombra do Real Madrid. Além de ser patinho do clube merengue, eles não possuem uma Champions League sequer. Isso é muito culpa do Real. O Atlético perdeu 2 decisões de Liga dos Campeões para o Real Madrid.
das formas mais cruéis possíveis. O único diferencial é que eles já foram rebaixados, mas isso nem é tão legal assim. Ah, mas eles têm um Mundial sem Champions League. E aí, Real Madrid? Aposto que isso você não consegue. Chupa. Indo para a Alemanha, vamos falar do Bayern de Munique. Sua criptonita são os minutos finais de uma final de Champions. Específico, né? Pois é o que tem. Os bávaros já perderam 5 finais de Champions League. 3 delas ele vencia até os últimos minutos da partida. Isso começou na temporada 1986-87, quando os alemães venciam o Porto por 1-0 até os 80 minutos. Com 83, estava 2-1 para o Porto. Na temporada 1998-99, eles venciam o United por 1-0 até os 90 minutos. Aos 93, já estava 2-1 para o Manchester. Para finalizar, na edição de 2011-12, eles estavam vencendo o Chelsea até os 88 minutos do jogo, quando tomaram empate e foram derrotados nos pênaltis. Bate 80 minutos, a torcida do Bayern já fica desesperada, porque se for para perder, vai perder agora. Isso nos leva ao Borussia Dortmund e sua criptonita, o Bayern de Munique. O Borussia deve ser todo pálido, alemão e sempre na sombra do Bayern. Eles não são nem os maiores rivais um do outro, mas qualquer tipo de delírio de grandeza que o Borussia tenha é fortemente reprimido pelo Bayern, que inclusive já salvou o Dortmund da falência em 2003, quando emprestou 2 milhões de euros para o clube conseguir se manter. E quando se trata de Borussia, até a criptonita do Bayern não surte efeito, já que na final da Champions de 2012-13, entre Borussia e Bayern, foi o Bayern que marcou o gol no finalzinho. Vamos para a Itália e já começamos com o Milan. Sua criptonita é a corrupção. O futebol italiano, infelizmente, é marcado por diversos casos de manipulação de resultados, nas mais diversas proporções. E isso não é novidade, mas o fato é que o Milan esteve diretamente envolvido nos 2 principais deles. O Totonero, de 1980, que rebaixou o Milan para a Série B, e o Calciopoli, de 2006, que só rendeu uns pontos perdidos na tabela. Já o seu rival, a Internazionale, tem como criptonita não ser a melhor. Eu sou o melhor. Bom, todos sabem que a Inter é um dos principais times italianos, mas o maior campeão italiano é a Juve. Ok, na Copa Itália é a Juve também. Tá, mas na Champions League, o italiano de maior sucesso é o Milan. No Mundial é o Milan também. Tá, e na Liga Europa? Aí sim, a Inter é a principal, mas ao lado da Juve, a Inter não consegue ser a melhor em nada. E menção honrosa para esse escudo tenebroso da Inter. Vamos agora para a Juventus, que também andou inventando na questão do escudo, mas tudo bem. Sua criptonita é o vice-campeonato. Sim, simplesmente o Vasco italiano. Tá certo que a velha senhora é a maior vencedora do italiano, mas vocês já viram o número de vices? A Juve tem 21 vices, sendo disparado o time que mais tem vices no torneio. Mas não fica só aí não. Na Liga dos Campeões, a Juventus já alcançou a final 9 vezes. E sabe quantos títulos? 2. A Juventus perdeu 7 decisões de Champions League. 7. Em 73 perdeu para o Ajax, em 83 para o Hamburgo, em 97 para o Borussia, em 98 para o Real Madrid, em 2003 para o Milan, em 2015 para o Barcelona, em 2017 para o Real Madrid de novo. Fora mais um vice de Liga Europa, 7 de Copa Itália, 7 de Supercopa Itália, enfim, viciada no segundo lugar. E se você não está satisfeito com esse tanto de vice, tem o caso Calciopoli, que eu citei lá no Milan. Bom, a Juventus também participou e foi punida diretamente com a perda do título e o rebaixamento para a segunda divisão do italiano. Partindo para a Inglaterra, vamos começar pelo Liverpool. Sua criptonita é a Premier League. Ué, como assim? Em 1990, ele já tinha 18 títulos, era disparado o maior campeão inglês. Em 92, foi criada a Premier League, e o clube inglês passou 30 anos, sim, 30 anos sem vencer a Liga Nacional. E não pense que o Liverpool passava por um momento duro, e nem nada do tipo. Durante esse período, ele venceu 2 Champions League, 1 Mundial, 1 Liga Europa, 3 Supercopas da UEFA e algumas outras Copas aí na Inglaterra. Ele só foi ganhar a Premier League na temporada 2019-20, depois de 30 anos de jejum. Bens a Deus, hein? Indo agora para Manchester, vamos falar do United. Sua criptonita é o treinador, mas não um em específico, e sim todos que vieram depois da lenda do clube, Alex Ferguson. O escocês treinou os Red Devils de 1986 até 2013 e ganhou
tudo. 13 dos 20 ingleses do clube, 2 das 3 Champions, 2 mundiais, uma Supercopa da UEFA e mais umas Copas inglesas aí. Pode apostar que o Manchester United só é esse gigante do futebol mundial, muito em virtude ao trabalho desse homem aí. Até porque, depois dele, Jesus. Depois de 2013, o clube não consegue mais bater de frente com seus rivais ingleses. Venceu uma Liga Europa e, com todo respeito, o Manchester United merece mais. Já o outro time de Manchester, o City, tem como criptonita a Série B, ultimamente sendo algo bem fora da realidade do clube, já que ele foi comprado e hoje é um time milionário. O Citizens tem um passado bem íntimo com a segunda divisão. Afinal, ele é o maior campeão do torneio, ao lado do Leicester. E mesmo com o hack de dinheiro infinito que ele tem, até a data da postagem desse vídeo, o Manchester City tem o mesmo número de conquistas da segunda e da primeira divisão, 7-7. E se você quiser, pode usar como criptonita para o Manchester City também a falta da orelhuda em sua galeria, que ainda anda bem pobre de títulos internacionais. Isso o dinheiro ainda não conseguiu comprar. Vamos falar agora do trio de Londres, começando pelo Chelsea, que tem como criptonita o Chelsea pré-Abramovich. Diferente dos outros clubes aqui do vídeo, o dinheiro do dia pra noite já rendeu troféus e até uma certa tradição para o Chelsea. Antes de 2003, quando foi comprado pelo bilionário russo, os Blues só tinham vencido um campeonato inglês e eram apenas mais um clube endividado da Inglaterra. Hoje, tem 6 ingleses, 2 ligas dos campeões, sendo o atual campeão, e pode conquistar o seu primeiro mundial. Ou quem sabe o Palmeiras vence seu primeiro mundial. Ou sei lá, o Monterrey, vai que, né? Enfim, vamos falar agora do Arsenal, cuja criptonita são os títulos internacionais. O Arsenal, dentro da Inglaterra, é gigante. Terceiro maior campeão da liga, sendo o único time a vencer a Premier League de forma invicta, maior campeão da FA Cup, beleza, mas cruzou a fronteira, Jesus! O Arsenal não consegue vencer um título internacional de expressão. Podemos dizer que o Arsenal de Sarandi tem mais sucesso internacional do que o Arsenal. É bizarro. Ele tem 2 títulos internacionais, mas são de torneios meio meh pro tamanho do clube, que sonha com a Liga dos Campeões. Torneio que eles alcançaram a final uma vez, em 2006, quando perderam a final para o Barcelona. E depois disso, foram 10 eliminações consecutivas nos mata-matas, e 8 delas foram nas oitavas de final. Para terminar a Inglaterra, vamos falar do Tottenham, que compõe o atual Big Six do futebol inglês. Sua criptonita é um título. Eu digo um título de primeiro escalão. Não vence o inglês desde os anos 60. Não vence a FA Cup desde os anos 90. Não vencem a Liga Europa desde os anos 80. Nem sabem o que é Champions League. Enfim, daí criaram a Conference League. Todo mundo pensou, agora vai, não é possível. Resultado, Tottenham eliminado na fase de grupos. Parabéns! Finalmente chegando a Portugal, vamos começar pelo Benfica. Sua criptonita é a maldição de Bela Gutmann. Sim, se você é inscrito no canal, você sabe do que eu tô falando. Se não, dá uma passada no vídeo das maldições no mundo do futebol que você entende essa história. A zica do velho é tão braba que o Benfica nunca mais venceu um título continental e viu seu rival Porto o igualar ou passar em todos os torneios internacionais, enquanto o Benfica perdia final atrás de final das formas mais bizarras possíveis. E falando nele, a criptonita do Porto é a Taça da Liga. Tá certo que é um torneio novo, mas o Porto não consegue por nada ganhar. Podemos dizer que se aqui no Brasil o São Paulo não consegue a Copa do Brasil, em Portugal o Porto não consegue a Taça da Liga. E nessa edição de 2021, para variar, o Dragão já caiu fora. Para fechar Portugal, vamos falar do Sporting. Sua criptonita é ser sempre a terceira força. Por mais cruel que pareça, o Sporting sempre acaba na sombra, ofuscado pelos 2 outros grandes. Ele tem muita torcida, mas menos que Porto e Benfica. Ele tem muitos campeonatos portugueses, mas menos que Porto e Benfica. E assim vai com quase tudo. Fora que o clube ainda não conseguiu se provar internacionalmente. Sua chance de ouro veio quando ele tinha a chance de decidir a final da Liga Europa na temporada 2004-05 em casa, contra o inesperado CSKA Moscou. Eles marcaram o primeiro gol, mas acabaram tomando a virada, 3-1, frustrando e muito toda a torcida sportinguista. Para finalizar esse vídeo, pois já está muito longo, vamos falar da França. A criptonita do PSG é a Champions League, mais um clube com muito dinheiro injetado que sempre se frustra na Liga dos Campeões. Pelo menos até agora, já que os meus vídeos têm um poder incrível de zica.
Foi só eu fazer a parte 1 falando que o Galo não tinha bi e que o Remo não ganha título, que o Atlético ganhou logo 2 bis e o Remo ganhou uma Copa Verde. Fato é que até esse exato momento o PSG não é nem o maior campeão francês e nunca venceu uma Liga dos Campeões, coisa que na França apenas o Olympique de Marseille conseguiu. E falando nele, a criptonita do Olympique é o escândalo de corrupção de 1993, onde um jogador do Marseille subornou jogadores do Valenciennes às vésperas da final da Champions contra o Milan, para que eles se sagrassem campeões do campeonato francês, enquanto iriam disputar a final da orelhuda descansados. Resumidamente, o Olympique venceu ambos, tanto o francês quanto a Liga dos Campeões. Mas o esquema veio à tona, e por isso foi retirado o título do francês, o clube foi rebaixado para a segunda divisão e foi retirada a vaga no Intercontinental daquele ano. A Europa, no final das contas, foi representada pelo Milan. Bom, rapaziada, finalizo o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido, apesar do tamanho ser um pouquinho maior que o comum. Não esquece de deixar o like e comentar qualquer coisa. Uma sugestão, crítica construtiva, sei lá. Mas de maneira educada de preferência, por favor. Me segue lá nas redes sociais também. É nóis, tamo junto.